Será que nos tempos de hoje ainda vale a pena você ser crente? Você ser cristão? Sim, vale a pena você ser crente. Vale a pena você ser cristão. Como assim? Cara, é meio contraditório da minha parte dizer algo assim, né? Porque se vocês verem alguns vídeos que eu já fiz por aí no meu canal, eu critico muito a religião dos crentes, não todos, né, mas da maioria. Eu critico muito os cristãos. Mas beleza, como mesmo assim eu não concordando com o que crente faz, discordando de muitas coisas, como assim vale a pena ser cristão, ser crente? Eu vou te provar por quê. Dando o meu exemplo. Quando eu era crente, quando eu era da igreja, eu tinha uma vida muito diferente da vida que eu tenho hoje. Muito porque eu era preso a costumes e a doutrinas, né, que a gente costuma falar, que elas me prendiam ali de um jeito que eu ficava preso em uma realidade e, tipo, eu não tinha acesso a muita coisa. Essa que é a verdade. Então, eu era um grande ignorante. Uma pessoa que, tipo, me afundava ali numa crença e, beleza, o meu mundo é esse, eu vou viver minha vida dessa forma. E o que tem a ver? Porque eu acho que viver assim vale a pena. Quando a gente fala de religião como um todo, eu não quero só falar dos crentes aqui, mas dando foco nos crentes, mas quando você fala de religião, você fala do quê? Principalmente esperança. A esperança que move religião, entendeu? Isso acontece de vários valores, por exemplo, esperança em conseguir um emprego, esperança em ter saúde, esperança em ir para o céu, esperança em não ir para o inferno, esperança em justiça. A religião, se você for ver, ela traz esse conforto, ela traz esse travesseiro, esse apoio de você saber que o que você não pode fazer, alguém vai fazer por você, e se não deu certo é porque não é para você. Pelo menos é assim que na igreja evangélica eles ensinam, né? Se Deus não quer que você faça uma coisa, você não vai fazer, é isso que eles ensinam. Então, cara, qual que é a moral disso tudo que eu quero dizer? Isso é confortante demais. Eu não sei se você já parou para pensar por esse lado, mas, cara, viver assim a vida é muito confortante. Como assim confortante? É muito confortante eu saber que, tipo, eu não consegui aquela vaga de emprego, não foi porque eu não sou bom bastante. Não foi porque, tipo, não era pra mim, porque eu tenho que me capacitar mais. Não, é porque Deus não quis. Você pode usar essa lógica pra tudo na sua vida. Ah, por que as coisas não dão certo pra mim? É porque não é o momento. Porque não é o momento de acontecer. Quando for o momento, vai acontecer. Você percebe que, tipo, isso responde e resolve vários problemas que a gente tem na vida? Ah, Deus proverá. Ah, isso. Isso não é papo de ateu, gente, porque eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus de uma forma muito diferente. Uma forma que me fez abrir os olhos e ver que, tipo, eu tô no controle, eu tenho a maior parte do controle da minha vida. O que eu não posso fazer, aí Deus faz, entendeu? Mas na maioria dos casos que a gente costuma ficar falando, ai Deus, isso, aquilo, tá nas minhas costas. Então nessa primeira parte da razão que faz sentido você continuar na igreja, isso é um conforto enorme. E as pessoas estão na igreja de forma inconscientemente por causa disso. Não é, eu vou ir para uma religião para eu ter um conforto e saber que, tipo, eu não tenho a maior culpa, eu vou transportar para Deus. Não está acontecendo porque Deus sabe de todas as coisas e não é para acontecer. Não é isso. As pessoas, elas gostam desse conforto, mas inconscientemente. E como eu tenho capacidade de falar isso? Você está na mente das pessoas, Davi? Não, porque isso aconteceu comigo. A partir do momento que eu saí da igreja, a partir do momento que eu saí dessa cultura, cara, e eu tive contato com a liberdade, que eu poderia fazer o que eu quisesse, ser quem eu quisesse, porque assim, na igreja que eu lembro que naquela época eu tinha uma vontade muito grande de ir pro Canadá. Nossa, era o que eu queria naquele momento ali. Se eu pudesse, naquele momento eu ia fazer a minha carreira fora do país e ir pro Canadá. Nossa, eu amava ir pro Canadá. E eu não tinha contado pra ninguém da igreja. Aí certo dia eu fui contar meu plano. Fui contar, nossa, eu tenho tanta vontade de ir pro Canadá. Como que as pessoas agiram? Falaram desse jeito, será que é pra você ir? Será que isso é de Deus? Davi, eu acho que não é uma boa ideia isso.
Aí você pode falar, Davi, mas isso acontece com todo mundo que é cercado de gente que te limita. Mas não, gente, na igreja isso é a mais. A igreja, do jeito que ela é para você ficar ali, sabe? A igreja, ela quer que você se mantenha nela por anos, por um bom tempo, entendeu? E as pessoas, elas fizeram isso comigo não de forma consciente, falando, eu não quero que o Davi vá porque, tipo, eu quero que ele fique aqui e se ele começar a sair, se as pessoas começarem a fazerem isso, não vai ter mais igreja, tem risco das outras pessoas fazerem. Não, é inconsciente. Eles fazem esse tipo de coisa sem ser de uma forma consciente. Então isso me limitava, você não pode... Era tanta coisa, você não pode ouvir tal tipo de música. Você não pode... Cara, era tanta coisa que é bizarrice eu ficar falando. Eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. Quando eu me livrei disso tudo, foi uma liberdade que me trouxe dor. É incrível, me trouxe dor. Porque eu nunca tinha sido livre na minha vida. E quando você tem acesso ao que o mundo é de verdade, que a maioria das coisas que dão errado na sua vida é por culpa sua mesmo, cara, a minha vida mudou da água para o vinho. Tanto que eu soube do meu poder, de tudo que eu poderia fazer, e tanto que eu... E num outro lado também eu soube que, tipo, cara, eu vou ter que ralar muito. Deus, ele faz o que eu não posso fazer. Agora, o que eu posso, eu tenho que fazer. É isso, é assim que funciona. Você vai conversar com uma pessoa de sucesso, é desse jeito, não é milagrosa as coisas que acontecem na vida dela. Ela vai, rala, se capacita e consegue. Não cai do céu as coisas, entendeu? Mas a gente tá na igreja, nossa, é como se a gente achasse que milagrosamente alguém vai ligar, vai acontecer alguma coisa, um milagre vai acontecer segunda-feira na minha vida. E quando eu saí disso, eu percebi, cara, não. Eu tenho o poder de ser quem eu quiser, mas a maior parte depende de mim. É assim. Agora, você tem 2 braços, 2 pernas, tem 2 olhos, enxerga, ouve, consegue falar? Então, cara, na maior parte das coisas que você pode ter, você não depende de Deus, você depende de você, entendeu? E essa liberdade dói, é aí que eu tô falando. Por isso que eu falei no começo do vídeo, é viável sim você ser cristão ainda nos tempos de hoje, porque é super confortável. Gente, eu lembro de quando eu tava triste, eu tava lá com a minha vida paralisada, aí eu ia pra igreja, aí o pastor falava aqueles negócios, aí você sentia aquela esperança e chorava, e saía do culto esperançoso, mas na segunda-feira tinha que fazer, mas ainda o culto reverberava. Aí você achava que ia acontecer alguma coisa e tal, mas agir mesmo, fazer coisas diferentes para a sua vida mudar, eu não fazia. Cara, era muito bom ir pro culto, escutar essas coisas que afagavam o meu coração, entendeu? E é por isso que mesmo tendo tanta informação na internet, mesmo hoje em dia as pessoas tendo tanto acesso a pastores que não são todos, tá? Mas, tipo, o que eles fazem, mesmo tendo tanto acesso à informação, as pessoas continuam indo. Continuam e vão continuar. E não importa a religião. Por isso que toda religião vai ter gente ainda, porque as pessoas, elas precisam de esperança. E esse é o último ponto que eu quero falar do vídeo. Qual seria o sentido da vida se não existisse algo espiritual? Qual seria o sentido da vida se realmente não existisse algo depois da morte? Porque, cara, eu vivo a minha vida inteira até então, esse momento. Eu quero sair disso, mas a minha vida inteira na quebrada, na comunidade. Só vendo pessoas se ferrando, só vendo gente pobre. Aí você sai, vai para um bairro de gente rica. Aí você vê eles naquela vida tal. E a maioria de nós servindo eles. Seja trabalhando no mercado ou trabalhando no restaurante. Mesmo que alguns de nós consigam sair dessa realidade e virar outros ricos, outras pessoas ricas, geralmente o que as pessoas fazem? Elas viram os mesmos ricos que já existem, tratando o pobre do jeito que os outros tratavam. Entendeu? Então, eu não estou generalizando, mas é um dos pontos, assim, da visão que eu tenho da sociedade hoje em dia. Você vê a história, é gente matando gente, é a Europa que invadiu aqui, matou um monte de inocente para pegar ouro. Além de pegar o que não era deles, eles escravizaram quem estava aqui para pegar o ouro. Pegando gente preta para escravizar, ainda hoje tem esse tipo de preconceito. Então você vê, cara... Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas você vê, se não tem Deus, se não tem religião, se não tem esse lado espiritual,
Qual que é o sentido da vida? Por que eu vou continuar vivo para ficar me ferrando, para ficar fazendo outras pessoas mais ricas? Claro, eu tô falando assim, no ponto de vista de uma pessoa que, tipo, não tem perspectiva e acha que ela não é capaz. Cara, se essa pessoa não tem algo para se agarrar, por que ela vai continuar viva? Entendeu? E eu não tô falando aqui, então a justificativa de religião de Deus é isso. Não é isso, gente. Eu acredito em Deus. Eu não acredito nessa loucura que fizeram aí nas religiões. Mas eu acredito que existe um espiritual, que existe algo maior, entendeu? Eu acredito sim. Mas não dessa forma. Eu acredito que o poder está nas nossas mãos de mudar a nossa realidade. Por isso que é muito confortável sim, ainda hoje, com tanta informação, as pessoas irem para a igreja. Porque é muito confortável. É muito legal você ir para a igreja e escutar uma palavra de amor. Uma palavra assim que conforta o seu coração. E o irmãozinho assim, vir o irmãozinho assim falar, olha, Deus vai abrir aquela porta que você está querendo. Cara, é muito bom. Eu já vivi isso. É muito confortante. Só que a realidade é o quê? A realidade, nua e crua, é que eu e você temos que correr atrás para fazer acontecer. Se você pesquisar a história de gente de sucesso, não importa a religião dela, é assim, tem que ralar e pronto, acabou. Se você não rala, se você não busca ser uma pessoa melhor que as outras, a que é a melhor vai roubar o seu lugar, entendeu? E é assim a vida. E claro, nas coisas que eu não posso fazer, aí Deus faz algo, entendeu? Aí eu acredito que o universo conspira para aquilo que você quer que aconteça. Mas não magicamente assim, né, gente? Então, é assim, muito confortável, é muito legal. Aconchegante. Então, por isso que faz sentido sim, super sentido. As pessoas irem para a igreja, mesmo com tanto de informação que você tem aí na internet, de como muita igreja é euforia pura. E outra coisa, pensa uma sociedade sem uma religião. Pensa se você tirar essa esperança de todo mundo, o que vai acontecer? Cara, vai virar uma loucura. Você vai tirar um peso ali que, tipo, deixa a balança da justiça... A balança da justiça, ela tá muito mais pendida na sociedade para injustiça, mas ainda tem um peso tentando colocar ali aqui para lá para a justiça. E a religião tenta colocar isso na justiça, entendeu? Só que se você tira essa esperança das pessoas, cara, aí que a imoralidade vai reinar de qualquer forma. Aí que o mundo vai pro beleléu e já era e acabou. A religião, ela é importante na sociedade e fundamental. Só que, pro que eu acredito hoje em dia, eu acho que a nossa jornada nessa nossa vida é de aprendizado e despertar disso. Despertar de todo esse jogo que foi criado. E a gente tá nessa jornada, mas essa verdade não é para todo mundo. E mesmo assim as pessoas chegam a esse Deus universal de outras formas. Os crentes tentam chegar, budistas, umbandistas, eles tentam chegar e chegam de uma forma. E eu não tô julgando as outras religiões falando que tá errado, porque para mim o errado é o quê? É você tirar a liberdade do outro. Eu não tô aqui falando disso. Nossa, olha essa chuva. Caraca, eu nem sei se tá filmando direito, mas o errado é o quê? Você tirar a liberdade do outro. Ser preconceituoso, é isso. Então, eu acho que todas as religiões chegam a Deus de uma forma ou de outra. Mas tem uma verdade muito mais profunda disso. E não é todo mundo que vai despertar nessa vida, entendeu? E isso pra mim, nossa, é muito confortante. Tá vendo? Cabe pra mim também esse negócio do conforto de uma religião. Se eu não tivesse esse conforto, cara, minha vida ia ser totalmente diferente, muito mais difícil. Pra entender o porquê eu tô aqui nesse mundo louco, sendo que nada faz sentido. Nossa, muita chuva. Uou! Muita chuva. Então, é isso, sabe? Pra mim, por isso que faz sentido sim a gente acreditar, ter uma religião, ser crente ainda nos dias de hoje. Por causa desse conforto que a religião traz. E sempre vai ter pessoas nessas religiões por causa disso. Nossa! Pra encerrar, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse final foi surreal, né? Pra encerrar essa chuvona. E é isso, tamo junto. Valeu e é nóis!